Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre a função exponencial e equações exponenciais. Vamos lá. Primeiro nós temos que entender, de certo modo, por que é importante estudar a função exponencial. Bem, ela é importante porque ela se caracteriza por aplicações que têm, por exemplo, crescimentos rápidos como população, juros compostos, epidemia, diferença entre crescimento linear e exponencial. Por exemplo, a função linear, ela cresce de maneira devagar, enquanto a função exponencial cresce de maneira muito rápida, vamos dizer. Como exemplo, o número de casos de uma epidemia que dobra a cada dia é uma aplicação de uma função exponencial. Então, essas relações em que grandezas crescem dobrando, por exemplo, triplicando, elas têm uma relação com a função exponencial. E, na verdade, a função exponencial ela é muito aplicada no nosso dia a dia, vamos dizer assim. Falamos do caso de epidemias, por exemplo, decaimento exponencial, esse tipo de coisa. Eu vou explicar em outras aulas mais detalhadamente sobre decaimento exponencial. Mas vamos continuar. Então vamos relembrar o que significa uma função exponencial. Uma função exponencial é uma aplicação f que tem a seguinte lei de formação. F de x igual a b elevado a x. Em outras aulas eu coloquei f de x igual a vezes b elevado a x. Não tem problema eu colocar assim agora, tá? Eu só estou tomando a igual a 1, sem problema nenhum. E aqui eu quero reforçar novamente a característica de que a base da função é positiva e diferente de 1. Quando eu estou dizendo que ela é positiva e diferente de 1, significa que ela pode ser maior do que 1 e está entre 0 e 1. Como exemplo, 2 elevado a x, 1,5 elevado a x e 0,9 elevado a x são exemplos de função exponencial. Sempre fique atento com a base da função exponencial, tá? Porque ela pode ser maior do que 1, nesse caso a função vai ser crescente, e entre 0 e 1 ela vai ser decrescente. Fique atento nisso. Ok. Propriedades e gráfico da função exponencial. Uma propriedade importante, quando você olha para a função exponencial, ela é crescente sempre que a base é positiva. Já falei disso. E ela é decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Mas outras propriedades importantes, na verdade a mais importante de todas, eu posso dizer isso com toda certeza, essa propriedade aqui. A elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n. E por que eu digo que ela é a mais importante? Porque dela deriva todas as outras propriedades da função exponencial. Por exemplo, essas duas aqui. Então, sempre lembre dessa propriedade aqui. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui representado o gráfico de duas funções exponenciais. A função em azul, que é a f de x igual a 2 elevado a x. Nesse caso é a função crescente. E essa em vermelho aqui, f de x igual a meio elevado a x. Ela é decrescente. E como você lembra que a função é crescente? À medida que os valores de x crescem e os y crescem, a função é crescente. À medida que os valores de x crescem e os y decrescem, a função é decrescente. Lembra disso, tá? Então, crescente e decrescente. Ok. Ela é aplicada comumente no nosso dia a dia em problemas de população, problemas financeiros, como aquele problema dos juros compostos, e decaimento radioativo. Então ela está muito presente nessas aplicações. Ok?
Agora que nós relembramos o que é uma função exponencial e sabemos em que tipo de problemas ela é aplicada, vamos entender o que é uma equação exponencial. Então, uma equação exponencial é uma relação entre duas funções exponenciais da seguinte maneira. Pega uma função f exponencial e uma função g de x, ok? Façam a igualdade entre elas duas. Essa igualdade entre elas duas dá uma equação que tem como característica duas potências, pode ser de mesma base ou diferentes. Isso é uma equação exponencial. De outra maneira mais geral, você pode dizer que b elevado a f de x é igual a b elevado a g de x. Por exemplo, 2 elevado a 2x igual a 16 elevado a x ao quadrado mais 1. Ou 3 ao quadrado igual a 3 elevado a x menos 1. São dois exemplos de funções exponenciais na mesma base. É claro que você vai dizer, olha, 16 não é 2, mas você pode transformar 16 em base 2. Ok? Às vezes a base não está na mesma base, mas você pode reduzir a mesma base. Então, isso são as equações exponenciais. Se você quiser saber um pouco mais sobre as funções exponenciais e equações exponenciais, por exemplo, eu recomendo que você consulte as nossas referências bibliográficas. Eu recomendo muito o portal da OBMEP. Considere o seguinte problema. Um certo elemento radioativo tem meia-vida de 5 anos. Ou seja, a cada 5 anos, a quantidade de elementos se reduz pela metade. Se inicialmente existem 80 gramas desse elemento, responda. Qual será a quantidade restante após 10 anos? Após quantos anos restarão 10 gramas? Vamos responder essas duas perguntas e você vai perceber que eu não vou nem precisar usar formas para fazer isso, embora a gente possa conversar, de certo modo, obtendo uma fórmula. Mas vamos responder a primeira pergunta. Digamos que no momento T0 aqui, que é o momento da observação, existe uma quantidade m de t gramas. Esse m de t vai representar as gramas. O t vai representar o tempo. Ou seja, no tempo zero, há 80 gramas dessa substância. Depois de 5 anos, ela vai se reduzir à metade. Então, digamos que se passou 5 anos aqui. A metade, 40. Depois de mais 5 anos, 10 anos agora, ela vai se reduzir mais uma vez à metade. A metade agora do ano da observação anterior. 40, metade é 20. Então, em 10 anos, aqui, a pergunta A está respondida. Existirá uma quantidade de 20 gramas dessa substância. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, é que esses problemas de meia-vida, eles estão muito relacionados com a medicina. A função exponencial, ela tem uma relação forte entre essa questão da meia-vida. Por exemplo, quando um médico te indica uma quantidade de remédio, ele sabe que aquele remédio, ele decai, a quantidade de massa dele decai em um período de tempo regular, sempre caindo em um período de tempo regular. E esse período de tempo regular, ele de certo modo está representado por uma função exponencial. Então, os médicos, eles têm um entendimento da função exponencial para quando eles indicam um remédio para você. Então, meia-vida está relacionada lá. Ok, vamos continuar aqui. Após quantos anos restarão 10 gramas dessa substância? Veja que aqui não está difícil de responder, porque eu sei que em 10 anos restarão 20 gramas. E eu quero saber em quantos anos restarão 10 gramas.
Se nós continuarmos esse processo de 5 em 5, eu sei que quando se passar 15 anos, a quantidade de gramas lá em 10 anos vai se reduzir à metade. Então, 20 dividido para 2 é 10. Então, em 15 anos, restarão 10 gramas. Agora, uma coisa importante. Essa função pode ser modelada da seguinte maneira. 80 é a quantidade de gramas iniciais da função. E eu sei que ela se reduz à metade, então eu vou colocar aqui 2 elevado a menos t. E eu vou dividir para 5, porque a cada período de 5 anos é que ela está se reduzindo à metade. Veja como vai funcionar essa relação. Em outra oportunidade eu posso ensinar para vocês como obter, mas veja como funciona. Quando o tempo é 0, eu posso aplicar aqui. 0 dividido para 5 é 0, então 2 elevado a 0 é 1. Então, vou obter aqui, 1, 80, lá no período inicial. Ok? Depois de 5 anos, agora vamos colocar aqui, t de 5. Quando eu coloco aqui no lugar do t o número 5, eu pego 5 e divido para 5. Então, dá 1. Dá 80 vezes 2 elevado a menos 1. Mais 2 elevado a menos 1 é meio. Então, isso aqui vai dar 40, porque é 80 vezes meio. E se você fizer isso para 10, por exemplo, você vai obter 80 vezes 2, agora elevado a menos 2, porque 10 dividido para 5 é 2. Ok? Isso aqui vai dar 80 dividido para 4. Dá 20. Ok? E assim por diante. Pois bem, já que você entendeu um pouco da função exponencial, vamos resolver uma equação exponencial. Resolver uma equação exponencial lembra daquela relação. Quando você tem uma igualdade entre funções, AB, digamos, A sobre B igual a C sobre D. Quando duas funções são equivalentes, quando essa multiplicação entre elas duas, a multiplicação de meio por extremos é iguais. Ok? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar e multiplicar os meios pelos extremos. Eu vou multiplicar esse 2 elevado a 4x menos 3 por 1 e multiplicar 2 elevado a 2x mais 1 por 2. Fazendo isso, nós vamos obter aqui 2 elevado a 4x menos 3 vezes 1 é ele mesmo, igual a 2 vezes 2 elevado a 2x mais 1. Agora, eu vou observar essa parte aqui. E vou relembrar da propriedade que nós falamos anteriormente, que é bastante importante, que A elevado a m mais n é igual a A elevado a m vezes A elevado a n. Em outras palavras, quando você tem produtos de mesma potência, você repete a potência e soma os expoentes. Aqui eu tenho mesma base, desculpa. Quando você tem produto de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Isso que eu vou fazer aqui. 2 elevado a 4x menos 3 igual a 2 elevado a 2x mais 1 que tem aqui. Ok? Deixa eu colocar aqui. Então, isso vai dar 2x mais 2, porque tinha 1 mais 1. Ok? Agora, uma característica da função exponencial é que ela é uma função injetiva. Quando ela é injetiva, eu posso cancelar essas bases aqui, vamos dizer assim. Então, eu posso olhar só os expoentes. 2x mais 2. Vamos fazer as contas. Pego esse 2x e passo por o primeiro membro. Então, vai dar 4x menos 2x igual a 2 que já estava aqui. E esse 3 que está negativo, vamos passar positivo. Fazendo as contas aqui, 2x igual a 5. Isso implica 5 dividido para 2. X é 5 dividido para 2.
Então nós resolvemos uma equação exponencial. É claro que isso daqui é uma equação exponencial, vamos dizer assim, tranquila. Existem algumas um pouco mais elaboradas, mas não muito difíceis. Eu vou ficar por aqui. Eu agradeço por você ter assistido a nossa videoaula até o final. Nós vamos nos ver novamente em outras oportunidades. Até lá!